Oi, Antônio aqui, e hoje eu vou te ensinar a fazer um editor de imagens com IA direto no N8N, onde você vai conseguir criar ali uma página com webhook para a pessoa acessar, upar a imagem e ela vai receber essa imagem direto no WhatsApp, tá? Então, isso aqui é, claro, é só um projeto de demonstração. Esse projeto ele vai estar incluído o template lá no enxame de agentes. Então, se você não faz parte do enxame de agentes, se você não faz parte da nossa comunidade, clique no link abaixo, faça parte. Lá na nossa comunidade, nós temos muitas pessoas que estão construindo diversos fluxos, construindo diversas soluções no N8N com IA. E se você gosta desse assunto, eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas bem parecidas com você lá. Nossa comunidade, ela se encontra no Discord. Claro que a comunidade faz parte também do curso Enxame de Agentes. Então você vai ter acesso a todas as minhas aulas para que você aprenda de verdade a construir soluções com IA, com o N8N, e você aprenda de verdade, tá? Sem encheção de linguiça. Então aqui a gente pode ver que tem um monte de coisa. A gente tem workflows da comunidade, então a gente tem vários workflows aqui da comunidade. A gente tem também o suporte, onde a gente ajuda o pessoal aqui com os problemas que o pessoal vai tendo. A gente tem vagas de trabalho aqui, então o pessoal vai conseguir arrumar trabalho para fazer aqui projetos. Na nossa comunidade, a gente tem mais de 400 membros ativos todos os dias, então faça parte da comunidade e vamos pro vídeo. Então estamos aqui na página do projeto, pode ver que é bem legal aqui, até vou tirar a parte de cima. Então eu vou tirar a parte de cima aqui, para você ver que é o URL, né? Pode ver que isso aqui é um webhook, tá? Que a gente criou, eu criei lá no Cloud, e aí eu vou mandar uma imagem para cá, e vou pedir para ele editar essa imagem. Então, eu vou selecionar aqui um prato de comida e vou fazer um prompt aqui para ele editar esse prato de comida aqui e criar um prato ali com um ambiente melhor para botar no iFood. Então, eu vou pedir para ele aqui, ó, coloque essa imagem em uma mesa bonita, rústica e com uma leve fumaça saindo da comida, como se tivesse sido recém-preparado. Vou mandar gerar aqui. Lembrando que esse template vai ficar disponível para quem é aí do Enxame, tá? Então você pode clicar aí embaixo aí no curso, na Hotmart, e você pode baixar aí esse template. Então vamos ver que resultado que deu aqui. Vamos olhar aqui o nosso execution. Ele deu certo, tá? Vamos ver aqui. A princípio, ó, esse aqui. Ele deu certo, executou. Pode ver que ele é bem curtinho o fluxo, né? E aqui no WhatsApp eu recebi a imagem. Então vejam só. É o mesmo prato, a mesma imagem. Tem um negocinho a mais aqui que ele colocou, mas ficou uma imagem bem mais bonita para colocar no iFood. Claro que essa fumaça aqui tá um pouco exagerada, né? Então, isso aqui a gente teria que trabalhar um pouco mais no prompt para ficar bonito. Mas, basicamente, a gente pode tirar foto de qualquer coisa e editar. Esse projeto é legal para quem tem cosméticos, né? Cliente que tem cosméticos, produtos, e-commerce. Então, consegue gerar essas imagens bem legais, tá? Então, agora, vamos pro passo a passo de como que a gente vai fazer isso aqui. Então, estamos aqui no N8N vazio, né? O que a gente precisa para iniciar esse projeto? A gente precisa de um webhook. Então eu vou gerar um webhook aqui, esse webhook vai ser get mesmo. Por que ele vai ser get? Porque ele vai puxar as informações do nosso HTML. Então eu vou criar um HTML aqui. Criamos o HTML, então eu vou botar aqui o generate HTML template. Ele vai criar um padrão aqui. E agora um responde to webhook. E a gente vai colocar aqui text, perfeito? Para a gente ver essa informação que está aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconectar esse aqui, colocar um outro trigger, que é o trigger manually, e a gente vai ligar aqui os dois, e a gente vai dar um play para ver o que vai ser a execução, tá? Então eu executei ele, opa, tem que dar um D aqui, ó, seleciona o webhook, aperta D, para ele desativar, executa que ele vai executar, perfeito. Pode ver que deu erro aqui, mas isso é esperado. O que a gente quer fazer? A gente quer simplesmente pegar esse HTML e arrastar para cá. Então a resposta do response to webhook vai ser sempre este HTML. Como que vai funcionar isso aqui? A gente vai simplesmente pegar, ativar esse webhook e a gente vai selecionar aqui, ó, using response to webhook node. E pronto. Vou dar um salva e vou dar um active, tá? Perfeito. Salvado, ativado. Agora eu vou copiar esse URL de produção e vou colar aqui no meu navegador. Perceba que deu certo, ó. Ele acessou o site que tá ali, padrão do N8N. O que a gente vai fazer agora? A gente simplesmente vai vir aqui no Cloud, tá?
e a gente vai pedir para ele gerar pra gente um HTML que responde a um webhook, tá? Então, eu vou te mostrar exatamente como eu faço. Eu também vou deixar o link dessa conversa com o Claude para quem é aluno do Enxame, tá? Na aula, abaixo você vai conseguir acessar isso aí. Então, eu vou simplesmente falar o seguinte, ó. Crie um HTML com um espaço para imagem e uma caixa de texto para eu escrever o prompt do que fazer com essa imagem. Ele precisa responder a um webhook, este aqui. Vou colocar um novo webhook aqui, ó. Então eu vou vir aqui, webhook. Lembrando que a gente pode ter dezenas de webhooks dentro de um fluxo, tá? Então pode ficar tranquilo. Esse webhook, ele vai ser diferente, ele vai ser um post, porque ele vai mandar uma informação para cá, tá? Então eu vou pegar esse webhook aqui e vou copiar a teste URL pra gente poder testar ele e ver se ele funciona, né? Porque a gente precisa dos dados aqui pra gente poder tratar eles. Então eu vou colocar aqui, ó. Está aqui. Esse webhook é post. Nesse webhook, a informação que precisa vir é um base 64 e o texto que foi escrito e enviado. Perfeito. Vamos ver se ele vai criar esse HTML. Então, olha só que legal aqui. Ele gerou, tá? Uma imagem aqui. Eu vou simplesmente copiar o código. Você pode tanto copiar o código assim quanto copiar aqui, tá? Eu vou só copiar aqui e vou colar aqui no HTML. É muito importante você saber que você não precisa necessariamente usar o Claude, tá? Eu utilizo o Claude porque eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o mais assertivo de todos, tá? Ele consegue geralmente produzir ali uns negócios mais fáceis. Ele interage melhor com o N8N, consegue corrigir melhor os erros. Então, eu utilizo ele porque eu prefiro, mas você pode usar qualquer um que você quiser. Então, copiei aqui e colei aqui dentro do HTML. Então, já colei aqui, tá? Agora a gente vai fazer o teste para ver se está funcionando. Vamos salvar aqui, vamos pegar esse webhook aqui e colar no meu navegador o production URL. Então, vamos fazer isso aqui agora e deu certo. O que a gente precisa fazer agora, tá? Como ele abriu e deu tudo certinho, a gente vai simplesmente dar um play aqui, tá? Nesse webhook aqui, pra gente pegar as informações e pinar elas. Então eu vou dar um play aqui, eu vou colocar uma imagem, então eu vou botar aquela imagem do prato de comida que eu dei o exemplo, e eu vou colocar aqui, ó, coloque esse prato em cima de uma mesa rústica, tá? Vou enviar ele. Ó, enviou, deu certinho. Agora vamos ver se o payload tá certo. Se veio a imagem, base 64, e o texto. Então, perfeito, ó, veio o texto, que é o prompt, e veio a imagem em base 64. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um node lá do Google Gemini para que ele consiga pegar essa imagem e consiga editar ela. Então, vamos para o Gemini. Aqui eu vou deixar o link abaixo da documentação do Gemini para você conseguir acessar ela e conseguir ver ela. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer tá tudo aqui, tá? A gente vai usar esse aqui, ó, Imagine Editing Text and Image to Image, perfeito? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer da seguinte maneira, eu simplesmente vou copiar isso aqui, pegar esse link aqui, tá vendo esse link aqui, ó? Eu vou copiar esse link que tá aqui e eu vou colar lá no Cloud. Então eu vou colar no Cloud, eu vou colar nesse mesmo documento que depois você vai poder acessar ele, tá? E conseguir usar ele. Lembrando que apenas para alunos do Enxame, tá? Então eu vou colar aqui e eu vou falar para ele assim, ó. Pesquise nesse site a documentação e crie um HTTP request para editar a imagem. Aqui o exemplo de HTTP request do N8N. Então, eu geralmente faço o seguinte, eu geralmente pego e envio para ele um exemplo do HTTP request. Então, eu venho aqui, HTTP request, tá vendo, ó, ele tá bem simples, eu deixo do jeito que ele tá, padrão, eu dou um Ctrl C e eu dou um Ctrl V para que ele consiga criar uma HTTP request em cima disso e eu depois só preciso copiar e colar. Então, vou mandar para ele aqui, ó, ele tá buscando lá na API, ó. Então ele está criando para mim um HTTP request, pode ver que é bem fácil, né? Ele vai colocar uma chave de API para a gente colocar aqui, mas a gente vai fazer um pouco diferente do que está aqui. Eu já vou explicar, só deixar ele gerar aqui e aí eu retorno. Ele gerou aqui, eu vou copiar e vou colar. Se tudo der certo, eu simplesmente vou colar aqui e ele vai acessar. Então, ó, perfeito, deu certo, tá? Pode ver que ele criou aqui um no-code para processar a imagem, tá?
Isso aqui a gente não vai utilizar. A gente não precisa necessariamente disso, porque a gente vai usar um Base 64 mesmo da Evolution API para converter. Mas a gente pode olhar a imagem também. O que a gente precisa fazer para olhar a imagem? A gente pode colocar esse nó aqui, ó. Convert to file, ó. Então a gente converte o Base 64 para string, ó. Então eu vou deixar aqui para mostrar para vocês como é que ficou o resultado e depois a gente vai colocar daí o nosso WhatsApp. Então vamos ligar aqui e vamos começar a modificar o nosso HTTP request, tá? Primeiro, aqui no generic out type, o que eu vou fazer? Eu vou remover, tá? Esse credential type aqui, tá? Eu vou simplesmente mudar aqui para pré-definido, tá? E eu vou selecionar aqui, ó, Google API, Gemini, desculpa. Vou botar aqui Gemini API, tá? E eu vou selecionar uma das minhas contas que eu tenho aqui. Vou selecionar essa da D3 aqui. E aqui eu vou deixar como tá. O que eu vou fazer agora, basicamente, é mudar o que tem aqui dentro. Então, primeiro, vamos pegar a imagem e eu vou colocar a imagem aqui. Então, eu vou puxar lá a imagem, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vou puxar o Base 64, que é esse aqui. E o prompt aqui, eu vou simplesmente mudar ele aqui, ó. Vou deletar esse aqui, tá? E vou colocar esse aqui. Pronto. Agora tá vendo que aqui na direita ficou bem certinho a informação, ó. Coloca o prato em cima de uma mesa rústica, blá, 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 tá? Perfeito. Vamos executar e vamos ver se funcionou. Só vou pinar, lembrar de apertar P aqui para pinar esse webhook, para que eu possa sempre dar um play nele e ele executar com a informação que ficou salva aqui, tá? Então, vou dar um play aqui, tá gerando, deu um erro, vamos ver o erro. Vou copiar o erro aqui e vou colar na IA. Ctrl V aqui. Mas eu já vou arrumar aqui, ó, data, image, né? E aqui no prompt é o prompt. Então, é aqui, ó, prompt. Então, pode ver aqui que gerou realmente, conseguiu gerar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou pinar aqui também, tá? E aqui eu vou colocar nesse convert to base 64. Então, eu vou vir aqui e vou colocar simplesmente o data aqui, ó. O input é esse aqui, tá vendo? A gente vai executar essa etapa e vai ver que vai gerar uma imagem aqui pra gente conseguir observar o que foi gerado. Ele gerou a imagem, eu vim e viu e ó, ele realmente conseguiu fazer ali com a imagem, colocar um fundo, colocar tudo. Então, basicamente aqui o projeto já está pronto. A única coisa que a gente vai fazer agora é enviar isso aqui lá para o WhatsApp. Como é que a gente vai fazer isso? Se você é aluno da Enxame, você já sabe como fazer os HTTP requests da Evolution API. Se você não é aluno, você pode simplesmente vir aqui em Evolution API Documentation. Você vai acessar esse site aqui, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Vai entrar aqui, você vai colocar V2, você vai colocar API e você vai colocar aqui, ó, Send Media, tá? Você simplesmente vai vir aqui e você vai copiar esse curl aqui, ó, copiei, tá? Você vai vir aqui, vai criar em HTTP request, vai import curl e vai colar o que você copiou lá e importar. E pronto, vai vir aqui, você só precisa preencher aqui as informações, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um preenchido pronto. Eu basicamente só vou pegar o meu lá e vou fazer aqui, tá? Vou copiar e colar lá do outro projeto. Então, colei aqui, vou ligar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse nó aqui, que esse nó é justamente só para eu ver se realmente funcionou a imagem. Então eu posso deixar ele aqui no canto, tá? E eu vou ligar aqui. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou pegar essa informação aqui que é data e vou jogar aqui embaixo para enviar para o meu WhatsApp. Então, ó, coloquei aqui, tá? E agora vou dar um play. Executou e enviou lá para o meu WhatsApp. Vamos ver se é a mesma foto. Olha só, realmente foi a mesma foto que a gente tinha visto lá. Então, funcionou, deu certo 100%. O que a gente vai fazer agora para finalizar e deixar isso aqui funcionando para sempre? A gente simplesmente vai vir aqui dentro do nosso HTML e a gente vai procurar o nosso webhook aqui, tá? Então, vamos procurar aqui o webhook, ele vai estar em algum lugar aqui para a gente poder editar ele, tá? Por quê? Porque a gente está usando um webhook de teste e não de produção. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa mudar para o webhook de produção. Então, vamos encontrar ele aqui, esse webhook aqui, ó, tá aqui, ó. Então, ele vai mandar a resposta para esse webhook aqui, ó, final
436. Vamos ver se esse aqui é o webhook certo? Ó, vou fechar aqui, vou abrir ele aqui, vamos olhar aqui, ó. 436, é esse aqui, então perfeito, está funcionando. Eu simplesmente vou vir em Production, vou copiar, tá? Vou clicar aqui com o esquerdo, vou copiar. Vou voltar aqui no HTML, vamos de novo lá para baixo, pegar o webhook. Eu gosto de clicar aqui, ó, para ficar maior, fica mais fácil de a gente olhar, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e encontrar o webhook, eu vou simplesmente selecionar tudo e dar um Ctrl V. E pronto. Você também pode fazer de outra maneira, tá? Esse meu webhook aqui, ele é um webhook que ele é igual os dois. Então, tipo, tanto o teste quanto de produção é igual. Ó, se você olhar, vou dar um Ctrl Z, a única diferença é que ele tem esse traço teste. Se eu só remover isso aqui, ele já vai funcionar, tá? Então, perfeito. Feito isso aqui, vamos salvar. Salvando isso aqui agora, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para ver se está tudo certo. Vou acessar aqui o nosso upload de imagem, eu vou colocar a imagem do meu cachorro aqui para a gente poder editar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó. Coloque esse cão em um barco vestido de marinheiro. Meu processamento, ó. Enviado certinho. Vamos ver o que aconteceu, se ela tá rodando ou não tá rodando. Vamos ver aqui. Execution. Failed. Vamos ver qual que foi o erro. O erro foi dentro do Gemini. Por quê? Vamos ver o que aconteceu. Ocorreu um erro dentro do próprio Gemini. Então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o esquema aqui, ó, pra gente botar um settings para que ele tente novamente quando der problema. Então eu vou colocar aqui, ó, 10.000. Acho que é 10.000, né? É. Vou botar 3 vezes. Vou salvar, e daí se ele der problema, ele vai tentar gerar mais de uma vez, tá? Até 3 vezes, aí depois ele vai parar de tentar. Então vamos tentar de novo. Vai para processamento, deu certo. Vamos ver aqui dentro, se está executando. Executou e deu certo. Vamos ver se o próximo vai dar certo, que é a parte de gerar, né, a imagem, né? Deu certo. Então, vamos olhar lá no WhatsApp se deu certinho, como é que ficou o nosso cachorrinho. Ele gerou ali e, cara, ficou bem bonitinho, ficou bem parecido com o meu cachorro mesmo, ó. Ele no barco, bem bonitinho, com a carinha dele aí, ó, com o chapeuzinho e a roupinha de marinheiro. Então, agora você tem uma possibilidade de fazer dezenas de coisas aqui com esse negócio aqui. Claro, ele pode ser só um agregado que você pode entregar para o seu cliente, ou você pode criar um produto em cima disso, certo? Então essa foi a aula, muito obrigado e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e deixar um comentário. E também, se você quiser aprender mais sobre automação, inteligência artificial e como criar produtos, micro SaaS e também vender esses serviços para clientes, faça parte do Enxame de Agentes. Clique no link aí da descrição que você vai ter acesso a dezenas de aulas para que você consiga aprender e se tornar um especialista em IA. Um abraço e obrigado por assistir. Hurricane, leave me alone, let me be this time. You carry